Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Hoje o nosso tema é o bem e o mal sofrer. E esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos, o item 18. Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse tema, porque nós nem temos capacidade para avaliar muito bem esse tema. Mas vamos lá, juntinhos, estudando. A mensagem é de um espírito, era na parte da instrução dos espíritos. Então, é o espírito de Lacordaire que vem nos esclarecer com relação ao bem e o mal sofrer. Ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem, que, de um modo geral, todos que estão na terra sofrem, estejam na palha, na riqueza ou na miséria, ele disse, né? Na riqueza ou na miséria. Então, aí vamos dar uma reflexionada sobre isso. Quando ele diz que todos que estão na terra sofrem, estando na riqueza ou na miséria, muitas vezes a gente não pensa assim, a gente acha que não. Porque nós temos uma facilidade de achar que a felicidade está nas coisas que a gente deseja ter e que às vezes a gente não possui. E quando vê que outras pessoas possuem aquilo que a gente deseja, a gente considera que essas pessoas são felizes. Então, se elas têm uma vida melhor do que a nossa, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro, um emprego. Então, tudo isso faz com que a gente pense que aquela pessoa não tem problemas, não tem nenhum tipo de dificuldade. E o Lacordaire nos diz que todos que estão na terra sofrem, seja rico ou seja pobre, né? Então, interessante a gente avaliar isso, porque nós costumamos sempre avaliar, julgar as pessoas pelo que nós vemos, mas nós não vemos o que ela sente, o que ela vive intimamente, quais são suas dificuldades, suas dores, seus tormentos. Isso tudo é de foro íntimo e a gente não sabe, a gente julga somente por aquilo que a gente vê. Então ele fala assim, continua, né? Jesus queria dizer que todos que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. E outra coisa também muito interessante, né? Que ele fala que aqueles que sofrem, sejam pobres ou ricos, de maneira resignadas, terão recompensa na vida futura. Que vida futura é essa, né? Para nós espíritas, nós acreditamos na vida após a morte e também o processo de reencarnação. Então, são duas etapas para que a gente possa alcançar, né, esse bem-estar. Se eu conseguir lidar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus tormentos de maneira resignada, equilibrada, com fé, eu posso já, ao sair desse corpo, encontrar uma certa tranquilidade, compreender o porquê, melhor porquê de ter passado por tanta dificuldade, por tantas lutas. E se eu ainda, ao chegar na vida espiritual, eu vou ter oportunidade ainda de refletir um pouco mais, de me esforçar um pouco mais para que novamente, quando eu tiver que retornar a um novo processo reencarnatório, eu possa estar melhor, ter uma vida melhor, mais tranquila, com menos dificuldades, ainda com dificuldades, porque nós vivemos um mundo de provas e expiações, ainda lutando para vencer as nossas dificuldades e ter uma vida mais tranquila.
Aí ele coloca assim, ó, seguindo. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer, pois poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta que Deus nos recusa consolações. Quando nos falta coragem. Então, quando a gente não tem coragem para enfrentar a luta, quando a gente fica desanimado, abatido, afastado de Deus, dos seus ensinamentos, das leituras, da prece, o fardo se torna mais pesado. Então, a gente tem que procurar sempre estar em contato com os ensinamentos. Ainda ontem eu li uma página que dizia que para que a gente consiga sair dessas dificuldades de tristeza, pensamentos pessimistas, desânimo, é preciso que a gente busque esses meios. E quais são os meios que nós temos? Nós temos palestras para assistir, né? A gente fica tanto tempo olhando no celular outras coisas. Assista uma palestra, ouça uma música boa, não importa se a música é espírita ou não, mas músicas que possam trazer bons sentimentos, que tenham boas palavras, para que a gente possa ir renovando o campo vibracional, para que a gente possa se encher de coragem, unindo tudo isso à prece, para dar continuidade à luta, né? Então ele fala assim, ó, continua, a prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? A gente sabe falar isso muito bem, mas na hora de vivenciar, né, essa é a grande dificuldade que todos nós temos ainda. Nós sabemos a lição, mas ainda não conseguimos praticá-la plenamente, né? Então a gente precisa se conscientizar de que precisamos praticar cada vez mais, nos exercitando na fé, buscando em Deus a coragem para ir vencendo dia a dia as dificuldades. Jesus disse muitas vezes, não, desculpa, a resignação é proporcional à coragem. Então Deus nos dá força. Se nós formos resignados, nós vamos ganhando coragem para vencer as lutas do dia a dia. A recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela. Por isso é que a vida é cheia de aflições. Então, como ele falou lá no início, Lacordaire, tanto os pobres quanto os ricos, todos passam por aflições, todos sofrem. Então, por que mesmo aquele que nos parece ter uma vida boa, tranquila, ele passa por tribulações? Porque é preciso para que ele se aprimore, para que ele se lapide, para que ele possa cada vez mais galgar esse degrau que o vai levar a essa vida futura mais tranquila, mais cheia de paz, se aproximando cada vez mais de Deus, nosso Pai. Ele faz uma analogia comparando com o militar, né, na guerra. Ele fala assim, o militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Então, o que é a promoção para nós, né? É ter uma vida mais tranquila, é nos aproximarmos mais de Deus, é termos mais tranquilidade no viver, mais leveza no viver. Mas para isso é preciso enfrentar as lutas com dignidade, sem revolta, sem raiva, para que a gente consiga ir vencendo batalha por batalha, né? Eu estou assistindo essa novela do Imperador
Então, essa triste história do Brasil, né, que foi a guerra com o Paraguai, foi vencida assim: vence uma batalha, perde a outra, vence outra batalha, e foi vencendo batalhas. Assim, como ele está fazendo analogia com a guerra, eu estou usando o exemplo. Então, nós também, todos os dias, Deus nos coloca diante de situações, desculpa, que possam nos testar, para ver como que nós vamos nos sair diante daquela prova, diante daquela atitude, tendo uma atitude positiva ou negativa. Então depende sempre de nós se buscamos trazer para junto de nós a presença de Deus, a presença de Jesus através dos seus ensinamentos. Portanto, fiquem satisfeitos, diz ele, quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, não é como lá na batalha no campo de guerra. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento, pois aquele que se mantém firme diante de um inimigo poderá fracassar sobre a pressão de um sofrimento moral. Então a gente também tem que estar atento a isso, né? Procurando olhar para dentro de nós e descobrir que sentimentos estão nos movendo. Muitas vezes nós nos permitimos sucumbir diante da revolta, da tristeza, da raiva, nos esquecendo dos ensinamentos do Cristo, que é de amor, que é de perseverança, que é de fé, que é de esperança, que é de alegria diante do combate. Não é? O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, ou seja, manter-se firme diante do inimigo, mas Deus lhe reserva um lugar melhor no mundo espiritual. Quando o motivo do sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para superá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva, do desespero, poderá dizer com justa satisfação: fui o mais forte. Não é fácil, meus irmãos, nós sabemos disso. Cada um sabe da sua luta, cada um sabe das batalhas que tem que travar dentro de si mesmo, no convívio com seus familiares. Todos nós sabemos que é difícil, né? Mas ele nos alerta. A impaciência, a raiva, o desespero só tornam essa situação pior para nós, mais difícil de levar, né? Então nós precisamos estar atentos, buscar no dia a dia o amparo espiritual. Quanto mais distante ficamos dos ensinamentos do Cristo, da oração, dos bons pensamentos, mais nos permitimos ser envolvidos pelas vibrações negativas, que tornam a situação na qual estamos envolvidos mais difícil, né? Então nós precisamos buscar a todo instante a fé, a coragem, a esperança, o bom ânimo para vencer as dificuldades de cada dia. Bem-aventurados os aflitos pode se traduzir assim, diz ele. Felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua submissão à vontade de Deus. Então vejam bem, né? A gente tem que mudar a maneira de pensar e ser grato.
Usar essa palavra que todo mundo fala, ai, gratidão, gratidão. Mas usar a gratidão mesmo reconhecendo a importância desse momento, dessa dor, desse sofrimento, desse dissabor, dessa tristeza, e lutar para modificar esse campo vibracional. Porque, às vezes, aquele problema, aquela dificuldade, ele vai perdurar ainda por um bom tempo. A dificuldade está em nós. Nós é que temos que modificar o olhar, modificar a maneira de encarar aquela luta, aquela dificuldade, aquele desafio, para que nós possamos ser vencedores, dia após dia. Não se esqueça disso. É dia a dia. Não é porque hoje eu li o Evangelho falando que é importante que amanhã, eu já vou partir de amanhã, tudo mudou. Não. Todos os dias, quando eu estou com uma enfermidade, eu não tenho que tomar o remédio que o médico me passou? Se eu não tomar o remédio direitinho, eu vou ficar curado? Não vou. Então, eu preciso ler uma página, eu preciso ouvir boas mensagens, eu preciso orar com fé, eu preciso renovar os meus pensamentos. Toda vez que vier aquele pensamento negativo, aquela situação, eu tenho que modificar a maneira de pensar, ler uma página, ouvir uma música, cantarolar uma música boa, alegre, otimista. A gente tem que modificar. Porque o nosso cérebro meio que se acomoda naquela situação e não quer mudar. A gente tem que fazer um movimento de esforço para mudar. E o amparo está aqui, no Evangelho, nas páginas, nas palestras, na prece. Está aqui. Eles, como ele fala, né? Bem-aventurados pode ser traduzido felizes aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. No livro Renúncia, um livro grosso, uma história muito bonita, de um espírito chamado Alcione, que veio de um plano mais elevado, e ela sabia que tinha um espírito muito querido dela que ia reencarnar. E ele trazia muitas dificuldades em si. E a possibilidade dele falir nesse processo reencarnatório era grande. Mas ele precisava, já não tinha mais como ele ficar no plano espiritual, ele precisava vir. E ele dizia aos benfeitores que haveria mais possibilidade dele vencer se ela viesse junto com ele. Só que ela já estava em outro patamar e não havia nenhuma necessidade dela reencarnar naquele momento. E ele insistia nisso, e os benfeitores diziam que não. E ela, sabendo desse desejo dele, veio até os benfeitores e pediu a oportunidade de vir. E eles tentaram de toda maneira tirar da mente dela essa ideia de vir para ajudá-la, porque seria uma situação muito difícil. E ela insistiu, e eles falaram para ela: você vai passar por muitas dificuldades, você vai passar por muitas dores, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Vocês não vão, eles tinham um envolvimento amoroso mesmo, vocês não vão poder se reencontrar da maneira como ele pensa que vai ser. Ela estava consciente de tudo isso e sabia. E, de fato, eles acabaram concedendo, ela reencarnou, eles se encontraram. E não vou dar spoiler do livro para vocês, acho que vale muito a pena ler, é um livro muito reflexivo. E, de vez em quando, eu me lembro dele e até pego um trechinho para ler, porque dá força para a gente ver assim que
As dificuldades que a gente passa, muitas vezes é quase nada em relação ao que outras tantas pessoas passam. E ela passa por muitas dificuldades. Ela perde o pai, ela é separada do pai ainda criancinha, a mãe fica doente. São muitas situações que acontecem. Mas o que me chama a atenção, isso tudo, é que ela nunca, em momento algum, ela perde a esperança, a fé em Deus. Ela era uma pessoa religiosa, né? No caso, na época, era o catolicismo, muito apegada a Deus, muito confiante, muito certa de que aquilo tudo ia passar, nunca reclamando de nenhuma fardo, de nenhuma dor, nenhum sofrimento. É muito linda a história do livro. Até o fim, ela sofre. Então, e a gente vê assim, quanto que ela foi resignada, o quanto que ela se apegava a Deus, o quanto que ela tinha fé. Tinha hora que você está lendo o livro assim, que você fala assim, é impossível que agora não vai dar certo. E não dava, do certo que a gente queria, do certo que a gente quer que aconteça com a gente, né? Não é possível que agora... Então, é assim, né? Era uma vida de provas, de muita resignação, de renúncia, como diz o título do livro. Então, quando eles falam aqui pra gente, né, o Lacordaire, eles terão na paz espiritual 100 vezes mais alegria que lhes falta na terra, depois do trabalho virá o repouso. Ele termina a mensagem dele assim. É fácil, meus irmãos? Não, não é fácil. Não é fácil para nós ainda, espíritos tão imperfeitos, espíritos que estamos agora descobrindo verdadeiramente, aceitando Jesus em nossas vidas. Então, muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nos revoltamos, muitas vezes não queremos estar ali naquela situação, vivendo aquela vida, mas é o que é necessário para nós. E não foi Deus que nos deu, nem foi Deus que nos impôs. Fomos nós que pedimos. Fomos nós que escolhemos. Fomos nós que dissemos, eu quero melhorar. Eu vou conseguir. Me dá essa chance. Então, que nós tenhamos isso em nossa lembrança. E tenho certeza que Deus, os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, os nossos entes queridos, todos querem ver o nosso sucesso, a nossa vitória no final. Então, que nós confiemos em nós, que nós busquemos o amparo espiritual, para que consigamos vencer, primeiramente, a nós mesmos. E depois todas as dificuldades se tornarão fáceis. Nós aprenderemos a lidar com elas com mais tranquilidade. Vamos então, aproveitando esse momento de reflexão, fechar os nossos olhos e fazer uma oração a Jesus. Vamos imaginar, meus irmãos, que Jesus está chegando agora aqui em nosso lar, com sua veste longa, com seus cabelos sobre os ombros, com seu olhar meigo e sereno, ele olha para nós. Ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. E quando o nosso olhar se encontra com o dele, uma vibração muito forte nos envolve. Então dizemos, Jesus querido, que bom que você está aqui conosco, em nosso lar. Que bom, Senhor, a sua bondade, o seu carinho por todos nós. É bom sentir esse afeto que nos dá força e coragem para vencer as lutas do dia a dia. Que nós possamos, Senhor, nos lembrar sempre de Ti e que nós procuremos colocar em prática esses ensinamentos que trazes para nós. Obrigada, Jesus, por aqui estar nos visitando nesta noite. E que sua paz possa envolver
toda a humanidade que sofre e chora por não crer que tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos concede a cada dia. Que assim seja. Muita paz no coração de todos.